Boa noite, igreja. Ai, olha que maravilha. Não precisa nem pedir para repetir, que o pessoal está antenado aqui, está ligado. Todo mundo despertou, Jane. Oh, glória. Gente, muito bom estar aqui. Confesso que a gente fica meio cego com essas luzes. Hoje eu estou percebendo que dá uma cegueira aqui, né? Uma cegueira aqui no negócio, mas Deus vai ter misericórdia. Gente, é muito bom estar aqui. A gente está iniciando um mês que a gente vai falar, como a ministra falou, muito de despertamento, muito de acordar, de levantar, de agir, fazer o que Deus tem proposto para esse tempo. E então a gente vai começar a falar. Eu vou convidar vocês a abrirem o texto que se encontra em João 11, 38 a 44. João 11, 38 a 44. O título dessa mensagem é Tempo de Despertar. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Pai amado, é a tua palavra. Prepara o nosso coração, a nossa mente, para ouvir aquilo que o Senhor tem separado para nós nessa noite. Aquilo que cause transformação, que cause, Senhor amado, mudança no que precisa ser mudado, de acordo com a tua vontade. É o que eu te oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, não havia mais esperança. Ele estava sepultado há 4 dias. Não havia mais chance. O cheiro era ruim. Muitos choravam. Lázaro estava morto. Alguém consegue imaginar uma situação dessas? Imagina que aquela família, aquelas irmãs esperavam a presença de Jesus, porque aquele irmão estava doente. E elas sabiam que Jesus podia curar, mas Jesus não chegou no tempo em que elas entendiam que ele precisava estar. Mas Deus enviou Jesus no tempo certo, na hora certa. A gente pode imaginar situações similares em nossa vida. Existem várias narrativas bíblicas que falam sobre questões de despertamento, que a gente precisa acordar, se movimentar. E eu quero separar 2 outras histórias aqui para a gente pensar e entender que tipo de ligação, o que tem em comum com esse milagre que Jesus operou na vida de Lázaro. Em João 5:6, a gente lê sobre uma pessoa que também estava doente. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Alguém lembra quem era esse? Alguém lembra quem era essa pessoa adoecida? Paralítico. Ele já estava conformado. Ele não conseguia chegar ao tanque. Talvez nunca tivesse a sua cura. O paralítico já estava sem esperança. Em Lucas 10:41, a gente vê uma outra pessoa muito atarefada, assim como nós nos dias de hoje. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Ela vivia preocupada, estava fazendo vários serviços. Ela precisa arrumar a casa, preparar a comida. Ela precisa estar com uma casa pronta para receber pessoas. Assim como muitas vezes nós.
Enquanto Marta estava preocupada, enquanto o paralítico estava sem esperança, Jesus chegou na vida deles. Na nossa vida, vivemos assim. É muito interessante que o ministro David, ele estava conversando aqui antes do culto começar, e ele falou assim, às vezes a gente via na correria, na rotina. Eu falei, opa, como assim? Né? Na nossa vida vivemos assim. A rotina vem, a mágoa vem, às vezes por uma crítica, um pensamento, amizades, perseguições, injustiças. Tudo isso pode nos paralisar, e quando percebemos, já estamos longe e acabamos acostumados com quem somos. Ficamos desanimados, ficamos vazios e até mesmo sem esperança. Enquanto o paralítico achava que não conseguiria cura porque não tinha ninguém que o ajudasse a chegar no tanque, João 5:1, Jesus foi e disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Enquanto Marta estava preocupada com os serviços domésticos, com o trabalho, em Lucas 10:41, Jesus lhe disse, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. O que tinha acontecido com Lázaro? Enquanto todos diziam que ele estava morto, Jesus disse, Lázaro, venha para fora. O que todos eles tinham em comum? Eles precisavam ser despertados por Jesus. Jesus veio para nos acordar, igreja. Jesus veio para nos mostrar o que de fato importa. Muitas vezes a gente está perdendo tempo com aquilo que não tem nada a ver com o que Deus tem proposto para a gente. Ele veio para trazer a cura, Ele veio para trazer vida, Ele veio para nos ensinar. A gente precisa ouvir, acordar e viver como Ele nos orienta. Não devemos permitir que a nossa rotina ou pensamentos nos deixem com a alma paralisada. A gente estava falando ali embaixo sobre a comunidade, a gente estava intercedendo pelas comunidades que temos aqui ao redor da igreja, no caminho da igreja. E às vezes a gente já está paralisado, a gente já está acostumado. Ah, aqui no Rio é mesmo assim. Ah, tem tiroteio, bala perdida, morreu criança, morreu idoso. Ah, mas aqui é assim mesmo. Nós já estamos conformados com uma realidade. Ao invés de avançarmos e levantarmos um clamor, ação em prol da nação, em prol da comunidade, em prol às vezes da nossa própria casa. Às vezes a gente está paralisado. Não devemos permitir que a nossa rotina ou pensamentos deixem a nossa alma nesse estado. Devemos escutar, acordar, devemos levantar assim como Lázaro e ir para fora do nosso próprio egoísmo, da nossa muitas vezes mediocridade, do nosso jeito de ser, que não muda nunca. Eu estava avaliando, a gente chegou aqui há mais ou menos 5 anos atrás. Se alguém virar, Cláudia, você é a mesma Cláudia de 5 anos atrás, eu vou falar, está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero, eu não posso, porque o Evangelho nos transforma diariamente. Eu não posso dizer assim, mas eu sou assim, gente. Eu cheguei aqui há 5 anos, Gabriel, e você já me conhecia. Não, eu preciso andar em busca de mudança. E quem transforma a gente é a gente mesmo. É o Espírito Santo que habita em nós. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente fecha os ouvidos, tapa os olhos e negligencia o que Ele tem falado. Deus tem falado à igreja que é dele. Ele tem chamado a gente para despertar. Jesus tem nos esperado sair desse tempo. Jesus está de braços abertos para nos receber. Até quando vamos desperdiçar nosso tempo? Até quando vamos ir de encontro com o que o Espírito Santo nos fala? É de encontro mesmo, gente, sabe? É de encontro, é assim, ó, pá! Igual um carro desgovernado, igual um caminhão que bate num poste. A gente não está pronto para ouvir, a gente vai contra o que o Espírito Santo nos fala. De encontro, como uma carreta desgovernada em direção ao abismo.
Até quando vamos ignorar o que é dito nos púlpitos das igrejas? Mensagens que não massageiam o nosso ego, mas pelo contrário, nos confrontam com relação aos pecados que porventura cometemos. Até quando vamos querer fazer parte de um mundo que não pertencemos? Até quando vamos nos esconder? Até quando vamos ser levados pelo que a sociedade diz ser correto? Em João 17, 14 a 16 diz o seguinte, uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos, mas fez por cada um de nós também. Eu tenho lhes dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Gente, era Jesus que falava isso. Jesus estava prestes a morrer e ele falou isso. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Será que eu realmente tenho vivido como alguém que não pertence a esse mundo? Quando penso em despertar, automaticamente me lembro do sono. Até porque dormir é bom. Dormir é bom. Tem alguém que fala assim, eu não gosto, fora as crianças. Alguém, eu não gosto de dormir não. Dormir é chato. Fora criança, todo mundo gosta de descansar. A gente já sabe que cada faixa etária precisa de um tempo diferente para descansar. Então quer dizer que o bebê tem um tempo diferente? Tem. O idoso tem um tempo diferente? Tem. Olha só o que diz uma pesquisa que foi divulgada no periódico Sleep Health, jornal de uma fundação que trata justamente do sono. Houve uma mudança recente a respeito disso. Os recém-nascidos precisam dormir de 14 a 17 horas por dia. Do 4º ao 11º mês é necessário de 12 a 15 horas. Crianças com idade entre 1 e 5 anos precisam dormir entre 10 e 14 horas. Dos 6 aos 13, a quantidade já vai para 9 a 11 horas. Entenderam, meninas? 9 a 11, hein? Adolescentes de 14 a 17 precisam descansar entre 8 e 9 horas. Adolescentes que me escutam, de 8 a 9 horas. Não precisa hibernar, vocês não precisam disso tudo de tempo. Adultos entre 18 e 64 anos, a maioria de nós está nessa fase da vida. Precisamos de 7 a 9 horas de sono. Já acima dos 64 anos, a quantidade cai para 7, 8 horas. Eu diria que acima dos 64 anos, tem gente que está dizendo que precisa dormir só 3 horas. Não, já dormi, já descansei. Tem um pessoal aí que gosta de dormir pouco. Essa pesquisa, ela fala de maturidade. Significa que conforme vamos amadurecendo, a dinâmica do sono também muda. Significa que a gente tem mais tempo acordado. A gente tem mais tempo desperto. Amadurecer não é fácil. Até para quem gosta de dormir, essa informação dá uma certa tristeza. Mais maduro, menos necessidade de dormir. Crescer deixa cicatrizes. Às vezes, tem certa nostalgia. Muitas vezes dá medo. Mas é necessário passar por isso. Nós não somos Peter Pan na terra do nunca. Nós crescemos. Crescer precisa ser uma realidade na vida do cristão. Eu não posso ser a mesma de 10 anos, de 5 anos, de 2 anos atrás, como eu falei agora há pouco. Eu preciso ter sinais de crescimento e amadurecimento, senão eu não estou andando conforme o que Deus tem para mim. É simples. Se a gente busca na palavra de Deus, você vê um processo de crescimento em todos os servos que buscam fazer a vontade dele. Se a gente não está fazendo isso, está faltando alguma coisa. Crescer precisa ser uma realidade para a gente. Não podemos deixar nossas vontades falarem mais alto. Queridos, não deixem a amizade de vocês convencerem de que é só uma vez, não tem problema. Mas é só essa vez. Roubar, xingar ou outras coisinhas mais. Não deixe a religiosidade
ou a hipocrisia abafar o verdadeiro evangelho no coração, ou até o cansaço vencer a importância da presença na casa de Deus, de manter uma vida de comunhão com o Pai e com o corpo de Cristo. Não deixe um costume ou uma falta de rotina tirar a vontade de orar. Queridos, não é fácil. A rotina é pesada para todo mundo. Ah, mas eu aposentei. Tenho certeza que você tem um monte de coisa para fazer. Se não é tua, é da família. Sempre tem coisa para fazer. Ah, mas é criança, tem um monte de coisa para fazer. Ah, adolescente, todo mundo. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não buscar a face do nosso Deus. E o que a gente vê é a gente dando desculpa. Gente, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de nós. Eu estou falando de mim. Ai, Senhor, eu estou tão cansada hoje. Amanhã eu leio. Amanhã? Você comeu hoje? Tomou café? Dormiu? Água? Faltou o trabalho? Não, nada disso. Eu fiz tudo. Mas quando eu tenho que me aproximar da face de Deus, eu arranjo uma desculpa. E é uma desculpa aceita, tá? Você está cansado, tadinha, você trabalha. Coitadinho, ele está estudando. Mas isso aí é o que a sociedade quer falar para a gente. Não é isso que Deus tem para a gente. Deus quer relacionamento conosco. A gente estava lendo isso hoje. Deus ama se relacionar. Sabe por quê? Se Ele não amasse se relacionar com a gente, Ele não tinha dado o próprio Filho para morrer na cruz. Porque isso nos trouxe de volta a esse relacionamento. Foi isso. Se Ele não quisesse, deixava. Deixa aí o Léo, deixa todo mundo aí do jeito que tiver. Mas não. Nós temos a oportunidade de mudar. Deus tem nos chamado para um tempo de despertar, igreja. E não é apenas a IBCO, é a igreja do Senhor. É a Cláudia, é o David, é a Sofia, é a Tereza, é o pastor Alex, é a ministra Jane. Somos todos nós enquanto igreja. Ah, mas é porque na minha igreja não tem isso. Na sua igreja não tem isso? Ah, mas é porque eu não estou com tempo. Você não está com tempo? Não deixe, não perca a oportunidade desse novo tempo. Deus tem nos chamado para despertar de um sono profundo. Um inebriamento, uma embriaguez de sono que paralisa. Recentemente estava conversando sobre sono com meu marido. Às vezes a pessoa chega na terapia, olha, Cláudia, eu estou com depressão, eu estou com isso, estou com aquilo. Eu falo assim, você está dormindo? Aí a pessoa olha assim, poxa, eu venho para a terapia, para a psicóloga me perguntar se eu estou dormindo. Eu falei, pois é. É isso aí. Sabe por quê? Porque se você dorme, o tempo, tá, gente? Não é a mais nem a menos. O tempo que você precisa, você já resolve 50% dos seus problemas. Ah, não, eu tenho insônia. Opa. Ah, não, é que eu fico no celular. Opa. Ah, é que eu durmo com a televisão ligada. Opa. A gente tem vivido como embriagados por esse sono. Vivendo uma vida, às vezes, que não tem sentido. Nós não temos mais tempo para perder ou para brincar. Devemos vestir nossa armadura, como nos diz em Efésios 6. Devemos preparar a nossa lamparina e a reserva de azeite, como diz Mateus 25:4. As nossas atitudes precisam ser pautadas e dirigidas pelo Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos maus caminhos. Voltar atrás se for preciso, liberar perdão. Muitas vezes a gente não fala desculpa. Outra coisa que acontece, criança, eu errei, eu fui assim, pede desculpa. Mas é criança, não entende não, pede desculpa. Pede desculpa que você já vai romper com uma ferida ali naquela hora. Pede desculpa. Mas é idoso, já não liga mais não, pede desculpa. Errou, percebeu que errou? Pede desculpa. As nossas atitudes precisam ser pautadas pelo Espírito de Deus.
É tempo de despertar, igreja do Senhor. Deus tem nos chamado para o despertamento, para o posicionamento nessa sociedade. A sociedade está clamando por verdadeiros servos que o adorem ao Senhor em espírito e em verdade. A gente não foi chamado para ficar parado. A gente foi chamado para propagar o Evangelho, para viver o Evangelho. É desse despertamento que o Deus da nossa vida tem nos orientado. E o que nós estamos fazendo? A gente está brigando com o outro porque o outro virou o pescoço, porque o outro falou alguma coisa que não me agradou. Deus amado, a gente precisa trabalhar esse ego. Um ego que às vezes infla e tenta fugir do controle. Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. É tempo de despertar a igreja do Senhor. Existe uma palavra poderosa que Deus ministrou. Efésios 5, de 14 a 17. Porque isso é que se diz: desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, não é a minha palavra não, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Deus está falando claramente, através da vida do apóstolo, para aquele povo e para nós nessa noite: desperta você que está dormindo, levante-se, Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. A gente não tem tempo a perder, gente, porque os dias são maus. Os dias são maus e nós fomos chamados para essa geração. Não é para a geração futura. Ah, não, porque daqui a 50 anos, gente, a maioria de nós não vai estar mais aqui daqui a 50 anos, não. Sinto informar essa coisa. A maioria de nós. A gente foi chamado para esse tempo. Ah, a gente está tendo dificuldade, a gente foi chamado para esse tempo. Ah, mas está tendo batalha, a gente foi chamado para esse tempo. Ah, mas porque agora está tudo pode, não sei o que, a gente foi chamado para esse tempo. E o que nós estamos fazendo nesse tempo? O que eu estou fazendo nesse tempo? O quê? Que nós possamos despertar, que nós possamos levantar, assim como nos recomenda a palavra do Senhor. Que nós façamos escolhas segundo a vontade dEle. Que nós vivamos segundo a vontade que é dEle. Queridos, a nossa vida não nos pertence mais. Se você entregou a sua vida a Deus, a sua vida não pertence mais a ti. Sinto te contar isso, se você não sabe. A maioria aqui já sabe disso. A nossa vida é controlada e deve ser controlada pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Será que a gente está disposto a fazer isso? A entregar o controle nas mãos de Deus da nossa vida, da nossa vontade, do nosso querer, daquilo que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer isso. Desculpa, queridos, mas eu não tenho que querer nada, além de fazer a vontade do meu Pai. Deus tem nos chamado para esse tempo. Essa palavra dura veio para mim primeiro. Deus tem nos chamado para esse tempo. E eu estou acordada, eu estou ligada, eu estou percebendo o que está acontecendo ao meu redor. Eu estou fazendo aquilo que Deus tem me orientado. Ou eu estou reclamando de alguma coisa, ou eu estou dizendo do que me falta. Deus tem nos chamado para o despertamento nesse tempo. Pai amado, Pai querido, é a Tua palavra, Pai. É a palavra que o Senhor ministrou a mim primeiro. Desperta, Cláudia. Desperta para o que está acontecendo ao seu lado. Desperta para como a sociedade tem andado. O Senhor quer nos usar. O Senhor deseja nos usar para a glória do nome que é dEle. Deus amado, que nós possamos crescer diante de Ti.
Que nós possamos, Senhor, refletir a Tua luz nesse tempo. Que nós possamos, Senhor amado, ser pessoas despertadas por Ti. Como o Senhor falou, a gente não quer estar dormindo. Quando o Senhor chegar, a gente não quer estar dormindo. A gente já está nesse movimento de acordar desde já. A gente quer estar preparada, Senhor, porque o Senhor vem buscar a cada um de nós. O Senhor vem buscar a Tua igreja. E quanto mais pessoas estiverem acordadas, Senhor, aguardando como, Senhor amado, noiva prudente, Pai. Oh, Deus amado, é isso que o Senhor tem esperado de nós. Fala, Senhor, a Tua igreja. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, em nossa vida. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor amado, no nosso cotidiano. Que não tenha, Senhor amado, uma Cláudia em um lugar e uma outra Cláudia em outro lugar. Que eu seja serva Tua em todos os lugares. Que não tenha, Senhor amado, uma esquizofrenia cristã, em que a gente está de um jeito num lugar e está fazendo outra coisa em outro lugar. Que a gente está agindo com arrogância em um lugar e está fingindo ser boas pessoas em outro lugar. Em nome de Jesus, Senhor, causa transformação em nós. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Fala conosco, Pai. Nos orienta, nos conduz, nos desperta para esse tempo. É o que te oramos no nome de Jesus. Amém e amém.